Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? A partir de hoje iremos fazer análise dos filmes de Tron. Você lembra de Tron? Bem, difícil, né? O Tron não é uma série tão famosa aí de filmes, mas tem um grande marco ali pelo que foi feito, principalmente pelo primeiro ali em 1982. A minha primeira análise, que é do primeiro filme, ele é de 1982, onde ele, digamos que envelheceu mal, mas o filme ele não é tão ruim. Esse filme eu vi ontem, então tá bem fresco lá aí na minha memória, e eu vou contar todos esses detalhes para vocês, porque realmente para você ver o terceiro filme que está estreando aí em breve nos cinemas, é necessário você entender toda essa ordem. E eu também estou aprendendo agora, né? Porque realmente eu não tinha visto o segundo. Eu acredito que eu vi algumas cenas ali. E o último, eu vou ver sim no cinema e teremos sim a análise desse filme que tem um público, mas não tão grande, né? Então, Tron, ele veio ali numa época em que Star Wars estava explodindo. Star Wars, o primeiro foi em 77, e as outras produtoras de cinema queriam fazer algo similar ou algo ali da ficção científica. O Tron, ele é o primeiro filme que ele é quase 100% em CGI. Hoje é algo muito recorrente no cinema, mas naquela época não. Aliás, o uso de CGI, ele é até algumas discussões aí entre os cineastas e até o próprio público sobre esse excesso. Tron, uma Odisseia Eletrônica, como foi chamada aqui no Brasil, ele tem muito CGI, mas infelizmente ele está muito datado. Ele não envelheceu bem. Lá na década de 80, talvez tenha tido aquele grande impacto, mas para hoje, eu assisti ele ontem, realmente tem cena que, nossa, dá para fazer hoje no seu smartphone aí, no seu celular. Então, fica aquela questão, o diretor, os produtores, a empresa de cinema, ela faz um filme só para aquela época, para dar aquele rendimento, porque outros filmes ali estão lucrando, ou o diretor tem essa preocupação que lá no futuro aqueles efeitos em excesso vai causar, né? Alguns filmes de Star Wars, os clássicos, eles têm tanto efeitos práticos que realmente não envelheceram tão bem, né? Mas alguns outros estão interessantes e o CGI era bem pouco. Lá na trilogia dos anos, final dos anos 90, você vê que tem um abuso bem maior ali dos efeitos especiais. Então, Tron. E ó, detalhe, eu não queria falar agora, mas Tron concorreu e não ganhou de melhores efeitos especiais. Lá no Oscar 1983, Tron foi acusado de ter trapaceado pelo uso ali do CGI. Então, gente, a gente tem um contexto já sobre realmente o que é lembrado do Tron, que é a questão dos primeiros efeitos em CGI. A gente tem esse impacto, sim, na história do cinema, pelo primeiro filme, mas realmente ele está muito datado. Mas a gente vai contar alguns detalhes ali aqui no decorrer do vídeo, para a gente ficar colocando, realmente isso aqui deu certo ainda, não deu certo mais, e por aí vai. Então, lá em Tron, Emílio, o que é Tron? O que é Tron, né? Então, Tron é um super-herói, digamos assim, um paladino digital. Ele é um programa do bem, onde quem é associado a ele é de azul. Eu não sei se você já chegou a ver o filme, mas é os azuis e os vermelhos. Lá nessa outra realidade, que não existia ainda o termo cyberespaço. Olha isso, olha o impacto cultural, né? Não existia ainda o termo cyberespaço, mas era aquela ideia da gente ir em outra realidade, né? Numa realidade paralela digital, que era o The Grid, a grade, creio eu. Ficou ali na dublagem, eu não estou lembrado, porque eu assisti ele em inglês. Mas é esse conceito que, digamos, era um cyberespaço, chamamos-se de Grid. Quem fazia parte da MCP, que digamos que eram os vilões, eles usavam vermelho. E quem era ali independente, usava o azul. Emílio,
tudo bem, eu já sei que é um Tron, eu já sei que é MCP, que são os maus, né? Porque estão de vermelho. Mas como é que isso aconteceu? Bem, gente, a MCP era um programa que, aqui na nossa vida real, foi criado por um grupo de pessoas, onde tinha-se ali um deles, que digamos que é o vilão, que ele acabou criando aí e desenvolvendo mais ainda essa MCP dentro da grid, dentro desse cyberespaço. O MCP também ali nasceu numa empresa de jogos chamado Encom. Lá tinha-se vários criadores de games e o nosso protagonista, que não é o Tron, que é o Kevin Flynn, ele criava vários programas de jogos, softwares da época. Gente, se você gosta de jogos, se você é saudosista, você vai entender mais ou menos. Por isso que ainda eu digo que tem alguns pontos ali em Tron que realmente vale muito a pena. Se você gosta de jogos, você vai entender muito a história dos jogos, os bits, né? E algum dos efeitos de Tron é o jogo que ele criava, né? Se você lembra daquelas motos, se você lembra daqueles escudos, aqueles neons, estava num desses jogos criado pelo nosso protagonista, que é o Kevin Flynn. O Kevin Flynn tem a perna passada, né? Passa uma perna nele, que é o vilão da história, o criador do MCP, onde ele quer provar ali que aqueles projetos eram dele, e ele acaba ali querendo resolver a situação. Ele cria outra empresa, ele cria outros programas ali, mas ele quer provar que aqueles outros programas são dele. E ele acaba ali, em determinado momento, indo num local e acaba entrando dentro da grid. O Flynn, ele entra dentro dessa realidade, não necessariamente um jogo, mas que lembra muito o jogo, deixando bem claro que não é dentro de um jogo. E ele entra dentro da grid, e aí começa a saga do Flynn ali, com aquele avatar, porque também não tinha esse termo, a gente não usava esse termo de avatar para jogos. O Flynn entra dentro da grid e começa aí essa saga dele ali enfrentando a MCP, onde, gente, os efeitos não dá mais. Os efeitos de Tron, uma Odisseia Eletrônica, não são aceitáveis para hoje. Eu acredito que se o diretor tivesse usado os efeitos mais práticos, o filme até hoje ele teria ainda uma melhor qualidade. Porque realmente, gente, o CGI tá muito ultrapassado. Mas assim, a gente sabe, a gente vê a importância daquilo. Aquilo, nossa, na década de 80 deve ter sido um prato. Porque, tipo, aquelas motos, aquelas sequências dos escudos, as lutas, os neons, né? Todas aquelas roupagens. Nossa, assim, eu sou muito fã de ficção científica e confesso que ainda eu gostei sim do filme, mas realmente os efeitos, eles não são bons, né? Não dá. Então, lá no grid, né? Ou na grade, o vilão tá por lá. Eu acredito que o nome dele era o Alan. O Tron também tá lá, que também era um dos amigos do Flynn. E começa essa luta e tem aquela saga de um game mesmo, né? Aquelas lutas ali nas motos, enfim. É bem interessante ali essa situação. Gente, eu não vou contar aqui o final, eu não vou contar aqui esses detalhes, porque realmente eu acredito que tem muita gente que está querendo ver os filmes se preparando para o 3. Mas, assim, o final é bem satisfatório. Se você gosta de jogos, se você gosta desse tipo de filme, você vai gostar. Você vai gostar. O negócio é os efeitos. Bem, então, gente, é o seguinte. O filme, ele envelheceu mal. O filme tem boas sacadas, sim, interessantes. Muita coisa ainda estava no embrião. Muita coisa realmente foi moldada, foi modificada. Mas para o impacto de quando ele foi feito, para assim situações que realmente muita coisa só se concretizou agora nos anos 2010, 2020. Então ele foi muito visionário. O diretor, ele poderia ter usado um pouco mais os efeitos práticos, que ele teria ganhado mais longa vida. Eu nunca lembro desse filme ter passado ali
na sessão da tarde, na década de 90. Eu sei que ele passou na Globo, fiz essa pesquisa, mas ele não foi. É um clássico. Eu não lembro assim. Eu lembro quando o SBT depois comprou os filmes da Toustone Disney, né? Até hoje. Então, gente, assistam sim. Realmente os efeitos são datados. A história é muito interessante. Se você gosta de games, se você gosta sobre essas temáticas aí de entrar num outro mundo com Avatar, vocês vão amar mesmo. Mas infelizmente, friso, os efeitos especiais foram bem datados. Ficamos por aqui, mas a gente volta em breve para fazer a análise de Tron: O Legado, né? Essa continuação que demorou mais de 20 anos para acontecer, e a gente vai ter todos os detalhes, toda a explicação sobre esse filme. Até a próxima, gente. Tudo de bom para vocês.